Oi. Turma, vamos abrir a palavra do Senhor? Vamos em Eclesiastes. Vamos continuar em Eclesiastes. Se você está nos visitando, eu digo a você que aqui na nossa igreja nós prezamos pela exposição da palavra de Deus e nós estamos já há um tempo expondo Eclesiastes sequencialmente. Então, seja bem-vindo para esse momento e eu te convido para Eclesiastes capítulo 3. Então, hoje nós vamos para Eclesiastes capítulo 3, do verso 1 ao verso 8. Talvez um dos textos mais conhecidos de todo o livro de Eclesiastes. É aquele famoso texto que fala que há tempo para todas as coisas. Então, eu queria te chamar a atenção para esse texto. Se você é mãe, precisa do berçário, o nosso berçário está pronto para você, ali. Você pode ir lá no fundo, procurar o diácono, ele vai te direcionar para o nosso berçário. Tá bom? Vamos lá, gente. Eclesiastes capítulo 3, do verso 1 ao verso 8. Eu vou ler, eu estou com uma versão talvez um pouquinho diferente da sua, estou com a NVI. Mas acompanhe, por favor, a leitura do texto bíblico. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Essa é a palavra do Senhor. Eu queria muito que você pudesse agora, de forma muito simples, fechar os seus olhos e falar assim: Deus, fale com o meu coração, fale a mim nessa noite. Transmita a mim graça. Eu vim aqui talvez por convite, ou cheguei aqui um tanto desanimado. Eu queria muito que o Senhor pudesse falar de forma muito direta ao meu coração. Faça essa oração no seu coração. Senhor Deus, nós lemos a palavra do Senhor, que belo texto. Eu sei que existem diversas pessoas com diversos sentimentos nessa noite. Mas nós entendemos e cremos profundamente que a palavra do Senhor, ela tem poder para assentar esperança no coração de todos que estão aqui. Mesmo em nossas diferenças de vida, de pensamento, de crenças, o Senhor pode fazer isso se o Senhor quiser. Então, que o Senhor derrame graça sobre nós. Me ajude a ser descomplicado no falar, no raciocínio, para que os meus irmãos possam entender a palavra do Senhor e que ela, somente ela, possa ser o centro desse culto, da nossa adoração ao Senhor. Nós agradecemos por esse momento e nós fazemos isso em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Redentor. Amém, gente. Amém. Nas últimas sessões do livro de Eclesiastes, então, se você já estava com a gente ou assistindo pela internet, você há de se lembrar que Salomão vem considerando aí as coisas debaixo do sol e buscando em alguma medida encontrar sentido, significado para a vida dentro do livro de Eclesiastes. Aliás, o tema de Eclesiastes é esse. Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da nossa existência? Então agora o Salomão, ele, uma vez falando sobre o sentido da vida, e tendo falado sobre a busca do conhecimento como uma possível causa que pudesse dar sentido à nossa existência, depois de Salomão ter falado que talvez o trabalho pudesse dar sentido de vida, os prazeres, e depois de Salomão ter falado e refletido um pouquinho a respeito da morte, a descrença dele quando ele se depara com o senso de morte, agora o Salomão vai parar um pouquinho, vai deixar essas coisas de lado, ele vai falar assim: eu já te falei sobre isso, já falei sobre trabalho, eu já falei que prazer não enche o coração,
Eu já falei que conhecimento não pode trazer alegria completa aos nossos corações. Agora eu preciso falar um pouquinho a respeito do tempo. E o Salomão agora vai dedicar um pouco da sua reflexão e vai começar a pensar, a refletir e a escrever a respeito das fases da vida. Gente, cá entre nós, como seria mais fácil, ou eu não tenho dúvida de que viveríamos melhor se nós entendêssemos essa verdade, a saber que Deus projetou as fases da vida de tudo aquilo que Ele criou. Deus criou você, a imagem e semelhança dEle. E ao criar você, Deus colocou na sua vida algumas fases de tempo. É assim. É assim com você, é assim com os animais, é assim com o clima, é assim com as frutas, é assim com a vida. Se não, perceba que o clima tem as suas fases. Agora é tempo de sofrer com a sinusite, não é? Agora até setembro, agora, né, a gente vai sofrer com essa tal sinusite. Agora é tempo da gente ficar levando choque por eletricidade estática. Eu levo choque em tudo. Até no beijo na minha filha, na minha esposa, eu estou levando choque. É tempo agora de levar choque, e assim nós vamos. E logo, logo será a época das mangas, a famosa época das mangas. Certamente nós veremos uma criança, um jovem, até um adulto com o braço quebrado, porque é sempre época da manga, a gente vê alguém com o braço quebrado, caindo de um pé de manga. É assim com as frutas. É assim com a fase da vida. A vida tem as suas fases. Depois de semanas de gestação, aquele ser humaninho, ele nasce gritando. E aquele ser humaninho que nasceu, ele vai passar por algumas etapas e fases da sua vida. Quando se tornar uma criança, um bebê, talvez ele vai passar pelo tempo das cólicas. O tempo das cólicas. E quando ele crescer mais um pouquinho, chegará o tempo e a fase dele espalhar os brinquedos pela casa. E você que é pai, talvez já tenha pisado na ponta de um lego e saberá a dor e a falta de paciência que a gente tem depois de ter que ajuntar todas aquelas peças de lego ou todos aqueles brinquedos pela casa. Por quê? Porque a criança vai passar por aquilo. Ou talvez o adolescente que vai ter aquele amor platônico. Só ele sabe que ele está namorando com aquela menina, nem a menina sabe, mas é fase dele sofrer por aquele amor platônico. É sempre assim. E um adulto, o adulto nem se fala, todas as fases que o adulto enfrenta e todas as suas crises. Salomão agora vai parar um pouco. E ele vai conduzir a sua reflexão a respeito dos aspectos da vida. Salomão vai escrever agora já um velho da cabecinha branca. Talvez escorado a sua bengala do lado da sua escrivaninha. E agora ele vai começar a pensar a respeito das fases da vida. E eu estou pensando no Salomão, aquele velhinho encurvado. Ele olhará para trás na sua existência. E ele vai chegar a uma conclusão. A vida é feita de fases. A vida é feita de épocas. E nós precisamos viver todas elas. As fases da vida são realidades em nossas vidas. Então esse texto vai nos ensinar algumas verdades, pelo menos duas, eu queria trazer à tona ela. A primeira coisa que esse texto vai nos ensinar nessa noite é que tudo na vida tem as suas fases. Tudo na vida tem os seus períodos. Salomão vai falar sobre isso. E a primeira coisa que Salomão vai desenvolver aqui, ou nos chamar a atenção, é para o fato de que Deus, Ele controla todas as coisas, Ele planeja todas as coisas através de épocas muito bem estabelecidas. E às vezes nós fazemos uma leitura um tanto direta e superficial desse texto aqui e o lemos de forma equivocada. Nós achamos aqui que Salomão está dizendo que há tempo para tudo debaixo do sol. E nós entendemos que Salomão está dizendo aqui que nós vamos ter tempo para fazer tudo o que nós queremos debaixo do sol. Ele não está dizendo isso.
Nós achamos que Salomão, ao dizer que há tempo para todas as coisas, nós, numa leitura equivocada, pensamos que, então beleza, o Salomão está dizendo que eu vou ter tempo para ler todos os livros que eu quero, eu vou ter tempo para conhecer todos os lugares que eu quero, eu vou ter tempo para fazer todos os cursos que eu almejo. Não, não é isso que Salomão está dizendo. A ideia por trás daquilo que Salomão escreve é contrário a isso. A ideia aqui é que tudo, absolutamente tudo na sua vida, acontece no tempo e nos propósitos e nos planos de Deus. Deus estabeleceu a vida, Deus estabeleceu a sua vida, e Deus estabeleceu períodos que você necessariamente há de passar em todo o plano da sua existência. É isso que o Salomão está dizendo, até porque a palavra tempo aqui, melhor traduzida, seria por períodos, fases. Portanto, o que Salomão está dizendo para você nessa noite é que a sua vida, ela passará por diversas fases, por diversos períodos. E o Salomão vai explicar isso de forma muito bem desenvolvida nesse texto. Se não, por favor, volte para a sua Bíblia e compare comigo aí o seu texto. Perceba que o Salomão vai dizer assim: para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. E aqui ele está falando uma dança de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Sabe o que Salomão está dizendo? Toda a nossa vida é estabelecida por Deus através de períodos. Toda a nossa vida. Nós passamos por fases. E aí eu fico pensando em algumas coisas que podem assentar no nosso coração. Meu querido irmão, meu querido amigo, você que está me ouvindo, aqui pela internet, deixa eu te falar algo. Já que a vida é feita por etapas, é feita de etapas, e essas etapas, esses períodos é determinado pelo próprio Deus, nós não podemos querer queimar etapas da nossa vida. Não queremos e não podemos fazer isso. Deus estabeleceu os períodos e nós não podemos pular os períodos que o próprio Deus estabeleceu para nós. Deus nos criou, pense nisso. E ao nos criar, Deus nos coloca numa história temporal de vida. A história que nós vivemos foi dividida soberanamente em fases pelo próprio Deus. Que maravilha isso! Que maravilha saber que a minha vida não é ou não está ao acaso. Que bom saber que a minha vida, ou quem determina os períodos da minha existência, em última instância, não sou eu mesmo, mas o próprio Deus. Deus fez isso. E olha só o que mais me encanta em tudo isso. O que mais me encanta é saber que Deus está usando todas as circunstâncias da fase que você vive hoje para te preparar para as próximas fases. Que maravilha isso! Você já pensou nisso? Você já pensou que Deus, em sua soberania, Ele está usando da circunstância que você está vivendo nesse período, seja de bonança, seja de escassez, mas Ele está usando das circunstâncias desse período na sua vida para te formatar, para te formar a imagem de Cristo e para que você tenha condições agora de viver a próxima etapa da sua existência, porque Deus já determinou essas coisas. Não queime etapas. Desfruta essa etapa da sua vida.
Experimente todos os detalhes dessa etapa. Ela não vai voltar mais. E não despreze o fato de que Deus está usando todos os sofrimentos desse período para te fazer a imagem dele, te preparando, te fortalecendo para a próxima etapa da sua existência. Eu li recentemente, aliás, essa semana, um menino de 15 anos, interior de São Paulo. Ele não tinha terminado o ensino médio ainda, mas ele tirou uma alta nota no Enem. E aí ele tentou se matricular numa universidade, e aí teve um grande problema jurídico. Então a família, ainda querendo que ele pudesse entrar na universidade com 15 anos, entrou com ação judicial, pedindo para que ele pudesse então cursar a universidade, mesmo não tendo terminado o ensino médio. Apenas porque tirou uma boa nota no Enem. E eu fiquei pensando exatamente naquilo que Salomão está dizendo. Por quê? Por que sempre queremos queimar etapas? Por que não experimentamos aquilo que Deus tem nos dado no período em que nós estamos vivendo? Se você é pai de menino novo, e agora nós temos aqui muitos pais novos, curta um momento. Ele não vai voltar mais. Não vai, você vai ter outras etapas na sua vida, mas esse período não voltará mais. E Deus está usando das circunstâncias em você ser um jovem pai, uma jovem mãe, para te moldar, te fortalecer para as próximas etapas da sua vida. Há tempo para tudo. Há tempo para tudo debaixo do sol. Eu fico pensando nos jovens. Jovens que sonham de forma legítima em serem empresários bem-sucedidos, o que é algo legítimo, em serem bons profissionais, mas são péssimos empregados hoje. Querem ser bons empresários, bons empreendedores, mas são péssimos empregados. São péssimos funcionários. Não queime etapa. Deus colocou a sua vida, estabeleceu em etapas, em fases. Como você quer assumir uma outra etapa se você não está vivendo essa? Há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas de Salomão. E outra coisa que eu fico pensando, gente, é que já que a vida é feita de fases e etapas, e Salomão está deixando isso de forma muito vívida para nós, nós precisamos aprender a celebrar as fases da vida. Celebre as fases da sua vida. Se alegre com as fases da sua vida. Há uma tristeza grande no meu coração, porque eu tive que aprender as duras penas a apreciar as fases da vida da minha filha. Eu tive que aprender isso. Eu tive que aprender a dizer não para algumas coisas, a fim de celebrar com ela as fases que ela está vivendo hoje e que jamais voltarão. Aprenda a celebrar os períodos que vocês estão vivendo hoje. Celebre melhor a fase que você está. Virão outras, mas celebre agora. Se alegre agora. Faça isso. Se alegre em ser um empregado. Talvez um dia você será um chefe. Talvez um dia você será um empresário, um homem, uma mulher bem-sucedida. Mas agora você é um funcionário. Celebre nisso. Celebrem agora em você ser pai. Pai de criança, sim, você vai pisar em lego. Sim, você vai ter que acordar de madrugada porque o seu filho está com uma má respiração por conta desse tempo. Você terá que ir para o pronto-socorro. Sim, você vai ter que acordar de noite e ter que comprar fralda porque você esqueceu, comprar leite porque você esqueceu. Sim, mas isso vai passar. E daqui um dia você não vai ter mais que acordar e pisar em legos. Você não vai ter que mais acordar pelas manhãs e ter que comprar fralda. Não, isso vai ter sido algo que vai estar apenas na memória. Portanto, celebre isso hoje. Celebre. Celebre em ser avô, avó. Celebre, se alegre nisso.
Isso é uma fase que você está vivendo e ninguém outro está vivendo, é sua fase. Celebre o fato de você ser recém-casado. Celebre! Celebre a macarronada do domingo. Celebre o filme da Netflix, onde você pode ficar acordado com a sua esposa, recém-casado até a hora que você quiser. Celebre. Porque um dia isso vai passar. Celebre a fase. Celebre a fase. Eu queria falar com os pais de adolescentes. Eu não cheguei nessa fase. Eu acho que eu vou chegar. Eu tenho pedido a Deus para que Ele volte antes da Rafa casar, pelo menos. Não sei se eu vou aguentar tanta pressão. Eu tenho visto o desafio de ser pai de adolescente. Mas umas coisas que têm me chamado a atenção, sobretudo quando eu olho para esse texto de Salomão, é que você pai, precisa ter paciência com a fase do seu filho. E ter paciência com a fase do seu filho não é ser negligente com a criação do seu filho, não é isso. É ter paciência com ele. É certo que a fase que ele está vivendo, eles vão errar. É natural da fase dele. É natural que eles farão escolhas erradas. É natural. É natural que eles vão entrar numas erradas por aí. Faz parte da fase. E isso eu não estou dizendo que nós devemos anular então a nossa correção. Não é isso. Mas é ter paciência de que ele vai errar mesmo. Ele está na fase de errar. Ele está na fase de escolher errado. Ele está na fase. E talvez ele pode se dar o luxo de ainda escolher errado agora. Porque mais adiante, ele não poderá ter o luxo de errar. Porque ele já será um pai de família. E lá ele não pode. Você está entendendo? É claro para vocês, gente. Salomão está dizendo a vida, ela é feita de fases. Mas Salomão não para por aí, ele nos traz à tona uma segunda verdade. Além da nossa vida ser feita de fases, Salomão diz que todas as fases da vida têm as suas frustrações. Legal isso, não é? Todas as fases da vida têm as suas frustrações. Talvez a frustração da criança não é a frustração sua, mas ela tem a frustração dela. Hoje a Rafaela foi chorando, dando birra para casa porque queria um pirulito grande que a Isa estava vendendo lá. Ela queria chocolate. E a frustração dela é de querer um chocolate. Talvez a sua frustração fala, não, minha filha, se a minha frustração fosse querer um chocolate, a minha frustração é que amanhã eu preciso pagar alguns boletos. Todos nós, toda fase da sua vida tem as suas frustrações. Você há de concordar comigo que o passar do tempo, a mudança das fases da vida, nos faz sentir a velocidade da vida nesse mundo caído. Talvez você que está me ouvindo agora esteja na fase da vida de olhar para trás e pensar sobre onde foram parar os meus anos. E talvez seja essa sua frustração. Onde foram parar os meus anos? O tempo passou e eu nem percebi. Talvez você tinha projetos e achava que viveria a vida toda para executar esses projetos, para realizar esses projetos, mas agora você percebe que a vida passou. E vários desses projetos não vão mais começar, porque não dá tempo mais. Eu queria ser jogador de futebol, queria. Mas eu tenho 36 anos, 95 quilogramas. Não dá mais.
Não dá mais para eu deixar o pastorado e me tornar jogador de futebol. Não dá. Porque o tempo passou. O tempo passou. E talvez você está me ouvindo nessa noite, me olhando e dizendo assim, poxa, eu me encaixo aí. Eu tinha tantos projetos, eu sonhei, eu planejei, mas a vida passou. Ela passou como fumaça. Porque foi isso que o Salomão já tinha dito lá nos primeiros capítulos, a vida passa. E realmente ela passou, e agora não tenho mais condições de recomeçar os meus projetos. Talvez você pense. Talvez um pensamento errado, mas você pense. Mas, queridos irmãos, a questão é o porquê que cada fase da vida tem as suas frustrações. Por que uma criança de 5 anos fica frustrada por não poder comer um chocolate? Mas por que um cara de 40, 50 anos fica frustrado em pensar que amanhã precisa cobrir alguns cheques e não tem condições para isso? Por um único fator que une todas as coisas, o pecado. O pecado entrou no mundo e trouxe frustração para todos. Para todos. Seja criança, seja o idoso, todos agora vivem frustrações em cada fase da sua existência. O pecado trouxe isso. E o Salomão vai dizer de forma muito clara. E ele vai soprar como se estivesse soprando fumaça na nossa cara, dizendo assim, olha, você sabe de uma coisa? Antes do pecado, havia tempo só de rir, de se alegrar, de dançar, de se regozijar. Mas agora não. Agora tem o tempo de rir, mas agora tem o tempo de chorar. Antes do pecado não tinha tempo de morrer, agora tem tempo de morrer. Eu vou morrer, você vai morrer. Agora o Salomão está dizendo, por conta do pecado, agora existem fases da vida que eu vou prantear. Existem fases da vida que eu vou ter que lutar. Sabe por quê? Porque a queda de Adão e a inserção do pecado na humanidade fez isso com todas as fases da sua existência. E você há de se lembrar que todas as fases da sua vida houve frustrações. Aí a gente olha para uma criança recém-nascida morrendo de cólica. Ela tem os seus sofrimentos na fase dela. A gente olha para um idoso acamado. Ele tem o sofrimento na fase dele. Meu querido irmão, deixa eu já caminhando para o final. Caminhando, calma. Depois você fica falando, o pastor diz assim, concluindo, terminando, finalizando e nunca termina. Eu estou caminhando para o final. Relaxa. Sabe, gente, quando eu fico olhando para esse texto de Salomão, eu fico vendo que muitos têm enorme dificuldade para lidar com o fato de que terão que mudar de fase na vida. Meu irmão, você tem que mudar. Você vai ficar nessa fase até quando? Muitos têm dificuldade de achar que têm que mudar de fase na vida. Então muitos tentam segurar o tempo nas mãos. Ei, querido, deixa eu te falar um negócio. Há tempo de brincar. Há tempo de brincar. No entanto, muitos, sobretudo jovens homens, vivem como se a vida fosse uma grande brincadeira. Em alguns momentos assim, aí tem alguns lances de responsabilidade. Acha que a vida é uma enorme brincadeira. Vive brincando a vida toda. Existem fases, você precisa passar dessa fase. E talvez esse seja o grande problema do mundo ocidental. Jovens, homens, meninos e meninas que não querem crescer, que não querem amadurecer, que não querem entender que a vida também exige que se viva a fase adulta, e que fase adulta pressupõe responsabilidades. Meninos homens meninos, melhor dizendo, que querem se comprometer com as suas namoradas
com as suas ficantes por aí, apenas sexualmente, mas não querem se comprometer emocionalmente, não querem se comprometer financeiramente com a menina. Por quê? Porque dá trabalho. Você ter que deixar de pagar a prestação do seu PlayStation para comprar fralda dá trabalho. Você deixar de comprar lá os remédios do seu filho, da sua filha, o leite dela, porque precisa sair e comer pizza por aí, dá trabalho. Isso envolve responsabilidade. Mas até quando você vai ficar nessa fase? Até quando você será o adolescente eterno? Precisamos virar homens. Precisamos assumir as nossas responsabilidades. É difícil, mas necessário. Assuma a sua esposa, não apenas sexualmente, mas emocionalmente. É ruim ter que assumir, não é? A responsabilidade de conduzir a esposa conduzir emocionalmente o seu marido, dá trabalho, não é? Pois é, venha ao mundo de adulto. Há tempo para todas as coisas. E há tempo de você virar a chave da sua vida e deixar de ser menino, virar homem. Virar homem. Mas também eu fico pensando, quando eu olho para Salomão, que existem tempos de chorar. Existem tempos que nós temos que chorar. Não é tempo de sorrir, é tempo de chorar. E o Salomão está dizendo assim, nós precisamos entender que há tempo de rasgar e tempo de costurar. E essa expressão, tempo de rasgar, ela está diretamente ligada a uma ideia judaica de rasgar as vestes em sinal de pranto, em sinal de luto. Há momentos na vida que serão mais sofridos mesmo. Há tempos de sofrimento mesmo. E dá aquela impressão de que esse tempo está demorando demais. Mas há períodos de choro mesmo. Salomão está dizendo isso. E eu não estou dizendo aqui, gente, que nós devemos apreciar o sofrimento, o luto da vida, a vida toda. Algo que aconteceu e você fica levando isso para toda a sua existência. Não é isso que Salomão está dizendo. Você pode se libertar sim disso. Mas nós não podemos entender e achar que a dor, o luto por alguma coisa acontece de forma instantânea. Se vai de forma instantânea, Salomão está dizendo, tem tempo que você vai prantear, sim. Há tempo disso. Há tempo de chorar. Mas quando você estiver chorando, lembre que Deus está usando daquela circunstância para te fortalecer. Meu querido, minha querida, há tempo de envelhecer. E talvez esse seja um dos maiores dilemas do nosso mundo. Há tempo de envelhecer. Tá. O Salomão não está proibindo você de fazer botox, não é isso. Salomão não está falando que você não pode fazer lá um procedimento estético ou talvez um implante capilar. Não, ele não está dizendo isso. Você tem que analisar a motivação do seu coração, mas o Salomão não está proibindo isso. Mas você precisa conscientizar do fato de que você vai envelhecer. É algo natural. E, portanto, não deve ser encarado com sentimento de frustração. Meu Deus, eu estou ficando velho. Meu Deus, o meu cabelo está ficando branco. Meu Deus, eu estou engordando. É natural que eu estou engordando. É natural que você, a tendência é que você engorde também. O seu metabolismo vai ficando um pouco mais lento. Isso é mais uma evidência de que você está ficando velho. Querendo você ou não, você está ficando velho. E o Salomão está dizendo, há tempo de envelhecer. Eu conheço um sujeito que diz assim, eu não vejo a hora de ser velho. Eu gosto dessa ideia. Não é a ideia de envelhecer de forma mórbida, mas é a ideia de envelhecer e, ao envelhecer, degustar das coisas boas que vêm com a maturidade da vida. Eu quero envelhecer.
Eu quero envelhecer naturalmente, organicamente, porque ao envelhecer, eu vou começar a degustar de períodos que antes eu não degustei. Porque esse momento, esse período é reservado para quem é velho. O tempo passa. E todas as fases da sua existência têm as suas frustrações. A sua frustração desse período não é única sua. Provavelmente boa parte das pessoas que estão na mesma faixa etária que você tem, ou que você está, vive os dilemas da sua fase. Salomão já tinha dito isso. Eu quero terminar agora. Talvez se nós terminássemos esse texto dessa forma, eu novamente falo, ficaríamos desencorajados. Mas eu quero te fazer um convite nessa noite. Eu quero fazer você enxergar o passar do tempo pelas óticas do Evangelho. Pela ótica do Evangelho. Eu quero que você enxergue as diversas fases da vida pela ótica do Evangelho. O Evangelho nos permite encarar o passar dos anos, as mudanças de épocas em paz e com boas expectativas. Nós devemos ver as épocas passadas na vida não meramente como algo passageiro, mas cada fase da vida, da sua vida, faz parte de um plano maior. Há um plano maior. E cada fase de criança a um idoso, cada fase da vida está caminhando para o cumprimento de um plano muito maior na sua vida. As épocas, as fases da sua vida, da nossa existência, fazem parte do plano, do projeto de Deus em salvar um povo para si. Então não se preocupe. As fases da vida não acontecem de forma aleatória, elas estão dentro do cronograma de Deus. A fase que você está vivendo hoje não é uma fase que foge aos propósitos, aos projetos de Deus, mas a fase que você está vivendo já está dentro da agenda do Todo-Poderoso, já está dentro do cronograma de Deus. Eu fico olhando, sabe o que, gente? A vida de Jesus Cristo. As fases da vida de Cristo. Ele nasce, ele vive, ele morre, ele ressuscita e vai. E se você ler o Evangelho com mais calma, você há de perceber alguns relatos, algumas narrativas, que Jesus Cristo é claro em dizer para as pessoas, não é chegada a minha hora. Eu fico encantado com o texto de João, porque um dia ele estava numa festa de casamento, e a mãe dele, Maria, em algum momento, desavisada, vira para Jesus Cristo, seu filho, e diz assim, vamos, multiplica aqui, transforme água em vinho, vai. Eu sei que você é Jesus Cristo, eu sei que você tem poder. Então Jesus Cristo vira para a mãe e fala assim, não é a hora. Eu não posso queimar etapas. Não está na hora de eu manifestar quem sou. Vai chegar a hora. Vai chegar a hora de eu falar que eu sou Cristo. Chegará a hora de eu ser perseguido. Chegará a hora de eu ir para a cruz. Chegará a hora de eu descer da cruz. Chegará a hora de ser sepultado, de ser ressuscitado e ser assunto aos céus. E olha, haverá um tempo de eu voltar. Há tempo, períodos, todos estabelecidos por Deus. Não queime etapa. O próprio Jesus Cristo nos ensina isso. Essa semana eu estava pensando nesse texto. Eu me lembrei de uma música de Estênio Márcios, um poeta, um músico cristão de mão cheia. E eu fiquei pensando na ilustração de Estênio Márcios, quando ele diz a vida é uma obra de tapeçaria. Pense na sua vida como um tapete. Faz esse exercício comigo agora para a gente terminar. Pense que a sua vida é um tapete. Pense naquela bela obra de tapeçaria.
com cores, com padrões, com imagens que estão sendo construídas, com fios muito bem delineados. E se você está olhando um tapete sendo produzido por um profissional, talvez você não consiga perceber o todo. O como esse tapete ficará ao final da sua produção. Talvez tudo está desproporcional. As cores não estão combinando. Mas quando nós olhamos o tapete já feito, terminado, aquilo vai fazer sentido para nós. E talvez a gente vai falar assim, poxa, naquele momento aquele tapete estava dessa forma, mas eu não sabia que chegar aqui a esse ponto. Talvez você está vivendo agora. E a fase da sua vida agora não faz nenhum sentido para você. Talvez você está vivendo esse período, essa fase da sua vida, e você fala assim, não tem sentido isso. Sabe qual é o problema? O problema é que você está vendo o tapete inacabado. O problema é que você está vendo a sua vida inacabada. O projeto de redenção das nossas vidas está em franco desenvolvimento. Mas vai chegar um dia, você que está me ouvindo agora, vai chegar um dia que nós entenderemos melhor como cada estação da nossa vida se encaixa melhor na grande obra de Deus. O tapete ainda está sendo tecido. O tapete da sua existência está sendo tecido. Você não consegue ver o final. Linhas estão tortas. Cores não estão combinando. Imagens estão todas descentradas. Mas o tapeceiro, o grande tapeceiro, aquele que está construindo o tapete, a sua vida, ele já sabe como ficará o final. Talvez não faça sentido para você, mas para o grande tapeceiro, tudo já está bem delineado. Dr. Emílio Garófalo, a quem tenho recorrido para essas mensagens aqui, ele diz assim: há dias de perda e sofrimento, e eles realçam o entendimento do que é a vida e de como a vida é frágil debaixo do sol. Há dias de se alegrar, mas há dias em que nada disso vai nos alegrar. Nem vinho, nem trabalho, nem família. Há dias em que sentimos o prazer da vocação de trabalhar, e há dias que nós vamos trabalhar cansados, enfadonhos, enfadados. E Deus vai assim compondo essa bela peça, que só ficará mais clara no final. Meu querido, talvez se você está vivendo a fase da sua vida que não há sentido para você, eu quero dizer para você nessa noite, talvez não tenha sentido para você, mas tem sentido para Deus. A sua vida está em construção. E chegará um dia que tudo estará pronto. Me permita terminar agora com as palavras de Estênio Márcios, naquela grande canção que eu citei, o Tapeceiro. Ele diz: tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu trabalho, incansável, paciente no seu tear. Ele está falando de Deus, ele é o tapeceiro. Tapeceiro, não se engana, sabe o fim desde o começo. Trança as voltas, mil desvios, sem perder o fio. A minha vida é obra de tapeçaria. É tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa. Tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto. Obra de arte para a glória dele, do tapeceiro.
o tapete ainda está sendo tecido. Vamos orar. Eu convido a equipe de música, nós vamos terminar celebrando o Senhor. Senhor, Tu és bom, e a Tua misericórdia é para sempre. Vamos ficar em pé e vamos orar. Aliás, vamos cantar depois oramos. Com alegria, com alegria. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Aleluia, aleluia. Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei. Te adorarei, Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei. Por tudo que és, é bom. Recebam a bênção do Senhor, queridos. Agora, amados irmãos, vão em paz. Que a graça, que o amor e que a comunhão de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estejam com todos vocês, queridos, hoje e até a volta dele. Amém. Amém. Tenham todos uma boa semana. Deus abençoe.